Olá, como estão todos? Aqui quem fala é Renata, do Inglês para Todos com a Renatinha. Ficamos aí alguns sábados sem postar a aula, alguns probleminhas técnicos aqui com o computador, mas estamos de volta. Estamos hoje na nossa aula 9, dando continuidade a pronomes, aí nosso conteúdo básico, para quem está assistindo essa aula solta, sem ser na sequência, existe toda a introdução. E hoje nós vamos estar falando sobre pronomes reflexivos, ok? Como nós ficamos muito tempo sem aula, é interessante que vocês deem uma olhadinha nas aulas anteriores para entender e relembrar novamente o nosso gancho, ok? O que são os pronomes reflexivos? Vamos lá. Pronomes reflexivos são todos aqueles pronomes que terminam com self, ok? Por que e o que é esse self no final do pronome? Self é quando a pessoa que pratica a ação é a mesma pessoa que está sofrendo a ação. Nós vimos nas aulas anteriores que os pronomes eles estão muito ligados ao contexto do verbo, da ação em si. Então, nós vemos aqui, né, para facilitar a compreensão de vocês, eu coloquei em português o pronome eu, que quando pratica a ação, beleza? Quando ele está antes do verbo e está praticando a ação, ele vem no formato I. O você, quando pratica a ação, vem antes do verbo, ele vem no formato you. E aí, consequentemente, ela, she, ele, he, isto, it, vocês, you, eles, they e nós, we, ok? Os pronomes reflexivos consistem em myself, quando a pessoa que pratica a ação sou eu, e a ação vai refletir em mim mesmo, ok? Quando eu me queimo, quando eu limpo a casa sozinha, por mim mesmo, é um by myself, ok? Quando eu compro alguma coisa para mim mesmo, começaram a entender? Se a pessoa que está praticando a ação é a mesma que vai sofrer as consequências daquela ação, ou vai tirar algum benefício daquela ação, ela é a pessoa, no caso, o subjective pronoun, e aí você usa lá no final para explicar o reflexive pronoun, beleza? Então, se você tem, se você está falando com alguém e aquela pessoa vai fazer alguma coisa para prejudicar ela mesma, ok? Como é uma segunda pessoa, é um you. Então, você vai falar para ela, olha, você vai se prejudicar. Se ela está praticando a ação e ela vai sofrer a consequência, vai ser um yourself. Então, pronomes reflexivos, quando você faz alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, aqui, ó. Quando eu faço alguma coisa comigo mesmo, ok? No começo da frase, antes do verbo, eu vou ter o pronome I. Mas quando eu for explicar que a pessoa que está sofrendo a consequência dessa ação sou eu mesmo, eu vou usar o pronome myself. Se eu estiver trabalhando com substantivos, se ao invés de usar pronome, ao invés de falar, olha, eu queimei a mim mesmo quando estava cozinhando, se eu for falar, a Renata queimou a Renata, ok? Renata vai continuar Renata. Vimos que quando trabalhamos com substantivos, eles não mudam. A Renata que pratica a ação continua sendo Renata, a Renata que sofre a ação continua sendo Renata, a Renata que possui o carro continua sendo Renata. Mas quando trabalhamos com pronomes, cada situação vai pedir um pronome diferente. Então aqui temos os pronomes específicos para quando quem pratica a ação é a mesma pessoa que sofre as consequências daquela ação. Continuando então, se eu faço alguma coisa comigo mesmo, eu faço com myself. Comigo mesmo ou para mim mesmo, ok? Para eu mesmo, perdão. Se você faz alguma coisa para você mesmo, é um yourself. Se ela faz alguma coisa para ela mesmo, é um herself. Se ele faz alguma coisa com ele mesmo, para ele mesmo, é um himself. Se isto faz alguma coisa com isto mesmo ou para isto mesmo, é um itself. Se vocês, plural, ok? Eu preciso que vocês fiquem atentos aqui. Por quê?
O you é o mesmo para você ou para vocês. No entanto, quando é um pronome reflexivo, nós temos uma regrinha na nossa primeira aula de singular e plural, onde nos diz que se a palavra termina com F, o plural dessa palavra vai terminar com ES e o F vai transformar-se num V. Então, aqui você vê uma diferença. Se você está falando você vai se prejudicar com uma pessoa, ok? É yourself. Você vai escutar esse F no final. Se você está usando o you para plural, ok? Você está falando com um grupo de pessoas, olha, vocês vão se prejudicar. Então, é um plural. Você vai usar o you antes do verbo, ok? Indicando que é ele que está praticando a ação. E lá no final, quando você for mostrar quem está sofrendo essa ação, você vai falar, ó, yourselves. V-E-S, ok? Então, fiquem atentos. Se não lembrarem das regrinhas de singular e plural, revejam a primeira e a segunda aula. É um conteúdo muito extenso, é um inglês básico, então a aula é longa, mas por favor preste atenção, porque senão é daqui que saem os nós vai, ok? Eles, they, novamente, é plural, né? Se é plural, eu não vou usar um self, eu vou usar um selves. Então é they, praticando a ação antes do verbo. Quando eles fazem alguma coisa para eles mesmos ou com eles mesmos, themselves. Preciso escutar esse V, ok? Quando nós fazemos alguma coisa, o we, praticamos a ação antes do verbo. Com nós mesmos, depois do verbo, ok? Depois de adjetivos, depois da sua estrutura. Ele tem que estar depois do verbo, ele está sofrendo a ação, beleza? Novamente, we, plural, ourselves, beleza? Então, este aqui são os pronomes reflexivos. Então, agora, quando você for num restaurante self-service, você vai entender o porquê do self. O self é auto-inflicto, é algo que você faz com você mesmo, ou para você mesmo, ou por você mesmo, ok? Então, esse self-service é sirva-se você mesmo, beleza? Eu vou entrar aqui com uma questãozinha que muitas pessoas confundem, ok? Os pronomes reflexivos são pronomes onde quem pratica a ação é a mesma pessoa que sofre a ação, sofre as consequências daquela ação. Muitas pessoas, quando começam a estudar, eles se deparam com o each other. O que é o each other, gente? O each other nada mais é do que uma indicação de reciprocidade. Ele não é um pronome reflexivo, apesar de alguns livros trazerem ele junto com o capítulo de pronomes reflexivos, ok? Um each other nada mais é, se você traduzir ao pé da letra, que eu gosto de fazer para ajudar os meus alunos a entenderem aí um pouquinho da raiz, né? Da lógica de algumas traduções, o each other é um cada, que é o nosso each, o other é um outro, então cada outro. O que acontece quando eu troco um pronome reflexivo por um each other, por um indicador de reciprocidade? Muda o contexto, muda totalmente a estrutura, o significado da minha frase. Gramaticalmente, você não está errado. A gramática permite essa troca, mas o contexto é diferente. Então, se você vai prestar um concurso e você tem lá uma frase e a pessoa, né, tem essa malícia, sabe que existe essa confusão, ela vai colocar 5 frases, dentro dessas 5 vai colocar o each other e vai colocar alguns pronomes reflexivos. Se ele te perguntar o que é recíproco, qual é a frase que mostra que uma pessoa está fazendo algo para a outra e a outra está fazendo algo para aquela primeira pessoa, é o each other. Não vá colocar um themselves ou um herself, ok? Então, vamos lá. Exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, ok? Leah and Ali buy gifts for themselves.
A Leia e a Ale compram presentes para eles mesmos, elas mesmas, ok? Quando eu falo elas mesmas, entenda uma coisa, a Leia foi lá e comprou um presente para ela mesma. A Ale foi lá e comprou um presente para ela mesma. Elas não trocaram presentes, elas praticaram a mesma ação, ok? Ó, ambas compraram presentes, praticaram a mesma ação, mas não foi para uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, foi para elas mesmas, ok? Elas não trocaram presentes. Aqui, quando eu digo Aline and Lucy buy gifts for each other, ok? Aline e Lucy compram presentes para uma outra, para cada outra. Aqui existe reciprocidade. A Aline e a Lucy foram lá e compraram presentes e trocaram esses presentes, beleza? Então, por favor, não confundam, muda totalmente o contexto, tá? Se você, por exemplo, tem que... eu escrevo cartas para minha irmã e minha irmã escreve cartas para mim. Nós escrevemos cartas para each other. É uma ação, a mesma ação é praticada, mas quem sofre o resultado da minha ação é a minha irmã e quem sofre o resultado da ação da minha irmã sou eu. Agora, se eu sou aquela pessoa que escreve um diário, eu escrevo para mim mesmo, para eu mesmo ler, ok? Então, eu vou usar um myself. I write for myself. Ou ainda posso colocar my sister and I write for ourselves. Quando eu coloco esse ourselves, indica que eu escrevo no meu diário para mim mesma e a minha irmã escreve no diário dela para ela mesma, ok? Então, a aula de hoje foram pronomes reflexivos. Demos uma explicadinha aí, separamos um pouquinho each other e vamos fazer a nossa expressão da aula de hoje, ok? A expressão de hoje é It cost me an arm and a leg, ok? It cost me an arm and a leg. Quando você escuta essa expressão, o que você tem que entender com isso? O que a pessoa quer dizer com isso? Nós temos um equivalente no nosso português, ok? Aqui eu coloquei a tradução literal para vocês. Isto custou-me um braço e uma perna. Em português, nosso ditado, a nossa expressão que reflete essa mesma ideia é custou ou custa os olhos da cara. É quando alguma coisa é muito cara. Valeu? Fiquem aí com a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, por favor, mandem um e-mail lá na primeira aula e debaixo desse vídeo aí na descrição. Vocês vão encontrar o meu e-mail, o meu Face, ok? Vocês fiquem à vontade. Dá um like. Lembre-se que para você ser alertado, né, das novas aulas, você tem que se inscrever aí no canal e compartilhem com seus amigos que têm interesse ou precisam desse idioma para trabalho, escola e que possa tirar um bom uso aí da aula. Ficamos com a aula 9 de Inglês para Todos com a Renatinha. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana.